Estamos no ar. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos. Nós estamos estudando essa letra, cujo nome dela é Kof em hebraico, que é a primeira letra das centenas. A gente já começamos a estudar um pouquinho, já falamos um pouquinho sobre ela. Vamos recapitular, uma vez que teve um período aí de férias. O Homer do meio. Férias. Um período que a gente deixou de estudar por conta da festa de Pesach, e agora a gente já está no final de Pesach. Então nós vamos estudar, voltar a recapitular um pouquinho sobre essa letra, que o nome dela, a pronúncia correta, é chamada de Kof. Nós falamos que essa letra Kof representa, entre outras, o ciclo, né? Na verdade, é o ciclo da vida, onde fecha-se o círculo. A gente falou que Kof em hebraico representa também o buraco da agulha. O buraco da agulha é chamado Kof, Kof Amartá, a agulha. Em hebraico. Em hebraico. Kof significa o buraco da agulha. Então, Kof é chamado Kof Amartá. E aí, Amahat. Na Gemara está sendo Amartá. Então, Kof Amahat significa o círculo, quer dizer, aquele buraco da agulha, também é chamado Kof. Nós vimos também que as palavras em hebraico que têm as letras essa letra, ela é composta, quando você pronuncia ela é composta por demais letras, tá certo? Quando você fala ela em hebraico é Kof. Kof se escreve inicialmente com esta letra e depois logo em seguida, quer dizer, veja, como é que eu vou pronunciar isto em hebraico? Então, a primeira letra, obviamente, é ela mesmo, que é isso, Kof. Tá certo? Isso é chamado Kof. É assim que se escreve a letra Kof em hebraico. Então, ela é composta de outras letras, né? Isso que a gente está querendo dizer assim. Primeiro, vamos lembrar algumas regras que a gente precisa sempre falar e não tem problema que a gente repete. É importante a gente ter isso dentro da nossa mente. Quando nós estamos estudando essa figura, a figura das letras desenhada, principalmente essas maiores que a gente estuda, ela está sendo desenhada conforme elas são escritas nos artigos religiosos santos e sacros. As letras como consta na Torá, como consta na Mezuzá, como consta no Tfilin, como consta na Megilat Esther. Então, são o desenho das letras, de uma maneira precisa, que nós temos por tradição, que atrás dela carrega a energia do que a gente vai estudar sobre ela. Esta figura é uma figura precisa. Esta abertura aqui, tudo a gente vai dar a explicação. E cada letra, essas letras que nós estamos estudando, são as letras que Deus utilizou para criar o mundo que Ele gerou. Deus criou o mundo através da fala. A fala é composta de letras, e as letras são estas, que cada uma delas carrega uma energia. E essa energia está em cada palavra que tem esta letra, ou em cada nome que tem esta letra. O nosso nome também é composto de letras. Essas letras invocam energia positiva e negativa. Cada letra tem a sua energia, que pode ser canalizada para o bem ou canalizada para o outro lado. Depende do livre-arbítrio da pessoa. Qual o propósito da nossa aula? Sempre aqui é bom dizer. Estudamos a figura, a numerologia, estudamos a energia que ela pode ser invocada para o lado positivo e a energia que ela pode ser invocada para o outro lado. No caso das letras em hebraico, como são escritas nessas obras sagradas que nós estamos falando aqui, elas são letras compostas. Quando eu digo compostas é o seguinte: quando eu vejo essa letra, eu vejo outras duas letras aqui, unidas, que formam esta letra. Assim é em todas as letras do alfabeto, nós falamos sempre isso, com exceção a letra menor, letra do alfabeto, que é a letra Yud. A letra Yud, que é a primeira letra do tetragrama, do nome de Deus, que é a primeira letra do judeu, inclusive, o nome Yehudi em hebraico, judeu, ou da tribo de Yehudá, que é judaico, começa com a letra Yud, que é
o pingo, que é chamado ponto que tudo está dentro dela. Esta letra não é composta, é uma letra única. Todas as demais letras que vêm no alfabeto, que, aliás, essa letra tem um valor numérico de 10, que está ligado com essa letra que é 100. A gente falou que a unidade, as dezenas e as centenas, elas estão interligadas. A gente já vai ver aqui, não sei se a gente vai conseguir chegar ainda hoje, porque, na verdade, esta é 10 vezes 10. A gente já vai ver a ideia, né? 10 vezes 10 da ideia de Kuf. O que eu quero dizer é o seguinte, esta letra não é uma letra composta, mas as demais letras no alfabeto, desde a primeira letra, são compostas, e não menos essa também. Esta é uma letra composta e tem várias maneiras de como você vê essa letra que é composta. Essa letra é composta de duas outras letras, um Kaf, que seria como se fosse a letra Raf aqui, obviamente interrompida aqui, onde vai um Zain dentro. Onde vai a letra Zain dentro. Essa é uma letra, em hebraico, a letra Raf, eu diria, ela é uma letra que o desenho dela é assim. Essa é a letra Raf e essa é a letra Zain. Então são duas outras letras. O Zain, dentro da letra Raf, você vai ter a letra Kof. Tem um Yud em cima, parece, né? Oi? Em cima parece um Yud. Aqui, a cabeça do Zain parece um Yud, né? Na verdade, é um Yud que vaza para o lado, né? Porque ela é mais parecida, o Yud é mais parecido com o Vav. Se você estica a perna da letra Yud, você vai ter uma outra letra no alfabeto que é a letra Vav. Mas tudo bem. Então, no modo geral, a gente diz que as letras elas são compostas. Então, quando eu falo por extenso, como você lê o nome dessa letra? É Kof, né? A gente tem a mania, na escola a gente aprende como letra Kuf. Mas na verdade a pronúncia correta é Kof. E Kof significa a cabeça de uma agulha. Quer dizer, onde você passa o fio, isso é chamado Kof. Toda a linguagem em hebraico... Chamado em hebraico. É? Chamado em hebraico. Em hebraico. Kof Amahat significa a cabeça da agulha. Kof também em hebraico envolve várias palavras que têm essas letrinhas que formam a letra Kof. Por exemplo, quando você fala Heikef, ou Tekufat, é um período inteiro em hebraico. Heikef é um círculo inteiro, como a gente vê o círculo da cabeça da agulha, que é por inteiro. Heikef significa quando você compõe todo o período, quando você cerca, por exemplo, cercar Makif, em hebraico é cercar. Heikef é um cerco, ou Tekufat, é um período inteiro. É como se você fechasse o ciclo. Essa é a ideia da letra. O Kof, ele representa fechar um ciclo. Que ciclo a gente aprendeu que fecha a letra Kof? Que ciclo está se fechando? Para isso é necessário ver a letra anterior, e eu coloquei também a letra posterior, para a gente ter noção de onde a gente vem e para onde a gente vai. O Kof, na verdade, vem logo após a letra Tzadik. Tzadik, que é 90, logo depois vem Kof. Tzadik, que nós estudamos, representa o nome da letra e também representa o justo. O justo é chamado de Tzadik. O Tzadik é o justo. Aquele que pega o seu Yud, que representa a espiritualidade, monta sobre o Nun, que representa a queda para as tendências físicas e naturais, e ele domina. Literalmente, ele está dominando o seu instinto negativo e, portanto, ele é digno de ser chamado de Tzadik. Nós estudamos a letra Tzadik. Ótimo. Qual o próximo passo depois de Tzadik, depois da letra 90, que representa o domínio do espírito sobre a matéria, que é o nome dado do justo? Vem a letra Kof, que por sua vez representa a letra da palavra Kadosh. Kadosh, a gente falou que é santo. Santo, nós explicamos diversas vezes que o Kadosh, quando a gente fala que Kuf, que é a primeira letra da palavra em hebraico, Kadosh, que se escreve dessa maneira, tá certo? Kadosh, isso a gente já viu nas aulas passadas, só estou recapitulando. Kadosh, que significa o santo, a primeira letra da palavra Kadosh, que é essa letra Kuf. Veja, vocês estão vendo que aqui eu estou escrevendo um pouquinho diferente daqui. Claro, assim é a letra sagrada que se escreve na Torá, etc. No hebraico moderno, nas letras de forma, nós escrevemos ela assim. Tá certo? Então é uma característica mais simples. Os traços são
mais simples, né? Aqui estão com todos os detalhes, com a cabeça para cima. A gente vai estudar tudo, porque é antena, porque essa entrada, daquela entrada, enfim, faz parte do conceito da energia desta letra. De qualquer maneira, o lado positivo desta letra representa o lado santo. Kadosh significa santo. Mas o que é santo? A gente sempre fala nas aulas. Santo não é, além do time que talvez está... Quanto foi o jogo hoje? Estava 1 a 1. 1 a 1. Não. Santo, o que quer dizer a palavra santo? Santo em hebraico significa distinto, a pessoa distinta, a pessoa separada, a pessoa diferenciada. Isso quer dizer santo em hebraico. Quer dizer santo. Santo, quando a gente vai falar uma pessoa abstrata, santo é quem que tem círculo, não é isso, áurea, não é isso que quer dizer santo. Santo é a pessoa ou a identidade. No caso de Deus, que é chamado de Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vamos chegar lá. Então, quando a gente fala a ideia do Kadosh, que a gente fala que Deus ele é santo, a gente está falando que Deus ele é distinto e separado. Essa é a tradução da palavra santo em hebraico. Kadosh significa alguém que ele difere dos outros, tá? Que ele não é igual. E, portanto, nós falamos que Deus, na nossa concepção, já que a gente não consegue compreender Deus, então ele é diferente da gente. Então, nada mais justo de chamá-lo de santo. Falamos que o povo de Israel tem uma ordem na própria Torá, na própria Bíblia, de se tornar santo. Significa que nós devemos, pela lei, literalmente, escrito pela lei divina, de ser distintos e separados. Faz parte da nossa essência de sermos diferentes. Deus escolheu a gente dos demais povos, e a escolha de Deus trouxe santidade para o povo, assim como ele é santidade, nós também somos santos, e portanto somos distintos dos demais povos. Isso gera tudo que gera no decorrer da história, de inveja, enfim, blá 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 blá. E vimos isso na história de Purim, claro, preto no branco. Haman, por exemplo, quando foi tentar convencer o rei Ahasverosh de aniquilar o povo judeu, ele falou: tem um povo distinto e separado daqui do rei. Essa palavra, tem um povo distinto e separado e diferente do rei, que não escuta as leis do rei, porque eles têm as próprias leis, etc. É um dever nosso, que é do Shem Tiyu, você falou muito bem, é o versículo que a gente está escrito na Torá: santos serão, pois santo eu sou. Quer dizer, Deus exige que o povo, faz parte, que a gente seja distinto e separado. Quer dizer, distinto e separado, nós temos demais leis que outros povos não têm, e para cumprir estas leis, faz com que o povo seja distinto e separado. Em que sentido que nós somos distintos e separados? Na alimentação, na roupa, na educação, no comportamento. Vamos fazer o quê? E pensa, Ramexigá, você come bolachinha, não come pão, não bebe cerveja. Mas um povo maluco, um povo distinto, um povo diferente. Fazer o quê? Faz parte, os princípios nossos fazem parte de fazer um povo santo. Santo não é que ninguém aqui tá pegando anjo com as mãos, ninguém aqui tá de repente, não peca. Não é isso santo. Santo é diferente. Santo é diferente. Obedecer então, regras. no judaísmo é importante saber isso. Às vezes a gente pensa, não, santo, eu sou santo. Santo você pensa em anjo. Ao contrário. Os anjos chamam Deus de santo. O profeta Ishaiah, o profeta Isaías, ele fala isso ele teve uma visão. E nessa visão ele viu os anjos lá em cima conclamando e gritando e falando para Deus. Essa visão consta nas nossas orações. Inclusive em trecho super importante da oração, que a gente não recita isso a qualquer momento. Como nesse trecho que a gente estava falando antes, onde de repente ele vê que tem um grupo de anjos que são chamados de serafim. Serafim em hebraico, também é chamado de serafim em português. A gente encontra na oração 3 tipos de anjos, aparentemente descritos na bênção anterior ao Shema Israel. Todo dia de manhã, nas nossas rezas, nós falamos do trecho máximo, que é o trecho máximo, Shema Israel, onde a gente declara amor e temor, a gente declara uma aproximação e um reconhecimento e um respeito muito grande a Deus, quando nós recitamos o Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Quando se diz naquela hora, escuta Israel, Deus é um,
Deus é o nosso Deus, e o nosso Deus é a nossa força, a nossa vitalidade, essa é a explicação. E Deus, ele é um. Quando a gente fala isso, a gente simplesmente se entrega. É a frase que a gente entrega nosso ser, nossa existência para Deus. Para a gente chegar a essa frase, existe a reza inteira, que é o preparo para você chegar a essa frase. Mas veja, a reza é um processo. A reza, nós temos um processo como se fosse uma escada. A reza é chamada uma escada, onde cada trecho da oração é um degrau que deve ser seguido. Por isso não é correto conforme a orientação, principalmente nossa, conforme o costume Chabad, apesar de que o código de leis permite, quando a pessoa chega atrasada, de pular certos trechos da oração, não é corriqueiro, conforme a orientação dos nossos mestres, da pessoa saltar ou pular trechos da reza, porque a reza é um preparo. Você não pode, de repente, dar um salto e pular um degrau. Você não vai conseguir alcançar o outro. É literalmente, a gente está de degrau em degrau atingindo o topo. O topo da oração é quando a gente está diante do Rei dos Reis, em voz baixa, com os pés juntos, como os anjos, recitando aquela oração em voz baixa e fazendo as 19 bênçãos, que é chamado Amidah. Esse é o topo. Mas para isso é necessário a gente, devagarzinho, vendo como o mundo que foi criado, eles louvam Deus, como cada um dos seres criados louvam Deus, e seja e a gente vai de tudo, desde crianças, os anciões, desde os animais, desde dos vegetais, das montanhas, etc. Tudo isso a gente fala nos Salmos, como preparo da reza. Depois, quando a gente sai da terra, a gente vai para um segundo estágio, que é depois do Kaddish. Lembra? O Kaddish na oração é um salto, é o momento que dá. A gente vai sair agora de um estágio, a gente vai para um outro estágio. Sempre assim, é importante focar isso. Sempre quando vai ter um pedaço que é o Kaddish na oração, opa, agora a gente vai para um próximo estágio. O Kaddish, quando começa a oração, está falando primeiro sobre a terra, aqui, esse mundo, como os vegetais, como os animais, como as pessoas que estão aos nossos lados, as mulheres, crianças, etc., louvam Deus. Depois a gente fala um Kaddish. Aí a gente vai como os astros dos céus louvam Deus, como o sol e lua louvam Deus, as estrelas louvam Deus. E aí a gente fala como os anjos louvam Deus. Uau. E aí a gente fala como isso faz parte das bênçãos. É simplesmente vocês vão focar na reza, a gente vai ver que tem um porquê, tem um estudo inteiro, tem passos a seguir. E aí então a gente vai chegar nesse nível onde a gente fala como que os seres celestes eles louvam Deus. Então a gente fala que Deus ele criou o sol e a lua, blá, blá, blá. E lá nos mundos espirituais tem os anjos. E os anjos eles também louvam Deus, etc. Lá. E lá consta essa frase do Kadosh, 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 que a gente já vai chegar. Se eu vou continuar, depois eu volto para ela. Em seguida você fala o seguinte, depois que você viu como a terra louva a Deus, e como os céus louvam Deus, depois você fala um parágrafo assim, e com tudo isso, Deus abandonou todos os seres celestes e todos os anjos e tudo que tem, todas as galáxias que ele criou, etc. E ele escolheu num povinho que está aqui embaixo, nesse andar, e ele mostrou o seu amor e entregou a sua ciência, o Banu Bacharta, ele nos escolheu entre todo povo e língua. Quer dizer, a gente reconhece que com toda a obra que Deus ele criou, e todo o universo que Deus ele criou, de repente ele abandona tudo aquilo por conta, para dar a sua sabedoria, a sua inteligência, para um povo que, quando vai seguir as suas instruções, irá, através desta, construir este mundo para ele. Esse é o propósito. Ele largou tudo, abandonou tudo, para entregar a sua sabedoria para a gente. Isso a gente fala que uma frase antes do Shema Israel, antes de falar o Shema. E aí a gente vê, puxa vida, olha só, você viu? Você viu que está lá em cima, você viu os anjos, você viu os astros, não é? E Deus largou tudo por causa da gente? Shema Israel, escuta Israel, Deus é um, Deus é a nossa vitalidade, a nossa força, Deus é um. Nessa frase você se entrega para Deus, ótimo. Quando você se entrega para Deus e você refletiu naquilo que você disse, você entendeu que com Avat Olam Aftano, que com amor extraordinário Deus nos aproximou diante dele, o mínimo que deve gerar para você é um amor a Deus, porque afinal de contas você entende que ele é a tua vida e tua essência, então você fala, eu vou amar a Deus, nosso Deus, pelo amor,
E depois, você vai no segundo parágrafo, você falou, me chamou a Tishmeu, você tem o respeito para não falhar com as ordens divinas. Então vamos guardar os preceitos dele. Aproximação, amor e respeito de não falhar para com ele. Essa é a ideia do Shema Israel. Depois que você rezou o Shema Israel, então a gente vai para a Amida, ótimo. Mostrei meu amor, mostrei meu carinho, entendi tudo, etc. Agora eu vou para os meus pedidos, como um filho, como alguém que é dependente, que vai para o pai e pede as coisas que você precisa, não tem problema. Mas existe um prefácio antes para você chegar lá. Você está bem, puro, etc. E aí pronto, você se conectou de verdade. Nada mais justo de você fazer o pedido. Aí o pedido é outro, que mostra que você se auto-entregou diante de Deus, se amou, ele, você temeu ele, são as duas porções do Shema, cumpriu os seus preceitos, conforme a terceira, que fala sobre os mitzvot do tzitzit, com a Torá inteira, enfim, não vamos prolongar, porque aqui na aula de reza. Mas o que eu quero voltar é o Kadosh. Quando nós falamos Kadosh, 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 nós falamos o seguinte: existem 3 categorias de anjo. A primeira categoria de anjo, a gente tem que entender, não sei por que eu entro nessas coisas, não está escrito aqui no livro, mas não sei por que a gente precisa entrar nisso, mas é porque tem a ver com Kadosh. Ele vai falar sobre isso também, o Kadosh, Kadosh, mas de uma maneira mais superficial. Nessa frase do profeta Ishayahu, que a gente falou, o profeta Isaías, ele profetiza que uma vez, no capítulo 6, ele fala lá que ele subiu nas alturas e estava vendo o que estava acontecendo, que os anjos se manifestam. Aliás, os anjos apenas se manifestam depois que a gente se manifesta. A gente se manifesta aqui, os anjos estão permitidos se manifestar lá. Que os anjos, quais são as categorias de anjos que nós temos de uma maneira geral? São chamadas categorias de anjos. Existem categorias, veja, as categorias de anjo estão ligadas que se manifesta. Eles falam. O que quer dizer se manifesta? Eles falam, Kadosh, 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 Hashem, Tzavakot, Melokolares, que falam são os anjos, não somos nós. Nós falamos, a reza dos anjos é isso. Os anjos lá, os serafim, a gente vai chegar lá no nível. Do modo geral, a gente tem assim. Vamos dizer, é que eu não quero entrar, vou falar o que está na cabeça e acabou. A gente tem assim, nós temos 4 estágios, são 4 mundos que nós temos de uma maneira geral. Depois que Deus ele criou o mundo, ele criou 4 mundos. Os mundos são divididos em vários, na verdade são Shai Olamot, 310 mundos, não faz diferença. Os mundos de uma maneira geral estão divididos em 4 categorias. Então, tem um mundo que está acima de todos os mundos, que é chamado de Atzilut, e depois nós temos outros 4 mundos. O nosso é o mais inferior, o nosso é o quarto inferior, que é chamado mundo de Asiá. Então, nós temos 4 mundos. Eu vou escrever por curiosidade, só por tabela. Não vai cair na prova, ninguém vai ser repetido por isso também. Precisa copiar, então? Não precisa copiar. Tá filmado. Atzilut, Beriá, Yetzirah. Já falamos isso no passado, não? Em algum momento. Algumas vezes, não? E Asiá. Então aqui estão os nomes dos mundos de uma maneira geral. Atzilut, Beriá, Yetzirah e Asiá. Tá? Atzilut é um mundo que está Etzlo, esse amor que está próximo a Deus. Então esse é o mundo mais espiritual que tem. Depois tem um mundo que é chamado de Beriá. Beriá, então vamos chamar esse mundo aqui próximo. Tá? É próximo da luz infinita de Deus. Beriá é a criação. Tem a ver com nobre? Oi? Etzlo esse amor. Atzil também. Atzil. Nobre também. Tem 2 explicações. Milashon Etzlo esse amor, que está próximo de Deus, e Milashon Atzil, que em hebraico significa o nobre ou mais elevado. O segundo nome do segundo mundo é chamado de Beriá, que é chamado de criação. O terceiro mundo é chamado de Yetzirah, que é formação. Tá? O quarto nome é o mundo da ação, que é o nosso mundo aqui. Tá? É o nosso. Aqui é nós. Pronto, nós na fita. Bom, esse é o mundo chamado Etzlo Vesamu, que é o mundo próximo do divino. Aqui a gente não tem, praticamente, não estamos falando categoria de anjos, a gente só fala daqui para baixo, assim como as almas do povo de Israel como um todo. Óbvio que tudo surgiu antes dos mundos, que seria a luz infinita. A luz infinita trata antes de toda a criação dos mundos. Quando eu digo mundo, eu digo algo que tem início, meio e fim. Certo? Porque todo mundo, a palavra mundo em hebraico vem da palavra ocultação. É uma ocultação, um filtro dessa luz de Deus que não tem fim. Eu chamo luz infinita, não quero confundir, tá bom, mas vamos chamar assim, luz infinita, a luz
E depois você tem esse mundo que está próximo dele, depois você tem o mundo da criação, formação e ação. No mundo da criação, é um mundo onde reina, principalmente, todos esses mundos, existem 10 poderes. Que são os 10 poderes que Deus ele criou, que através desses poderes ele se manifesta. Esses 10 poderes estão divididos em duas categorias, intelectual e sentimental. No mundo de Briá, que é o mundo da criação, nós temos o poder que rege no mundo da criação, é o poder da mente. Tá? São os 3 poderes da mente no mundo da criação. No mundo da formação, o que rege dentro desses 10 poderes são os sentimentos. São sentimentos que na verdade eles são tá ligado com os 7, mas mais precisamente são os 6 que regem. Porque aqui que é o mundo da ação, é a realeza, é o poder de reinar. Realeza é o que reina aqui, está ligado com a fala. Se a gente fosse dividir isto, isso no tetragrama, no nome de Deus, que é composto de 4 letras, cada letrinha representa um mundo. Então a letra Yud representa Atzilut, como Deus está próximo, que é aquela gota que está tudo dentro dele. A letra Briá, que é a letra da criação, está ligada com o quê? Com a letra Rei, que é a segunda letra do nome de Deus. A letra da formação, que o mundo de Tzat está ligado com a letra Vav, que é a quarta letra do tetragrama. E por fim, essa aqui está ligado com a última letra Rei do tetragrama. O Sefer Yetzirah tem alguma coisa com esse? Sim, o que é o Sefer Yetzirah? Você falou bem. O Sefer Yetzirah é uma obra escrita por Abraão, que ele mostra como que Deus, o que está escrito lá no Sefer Yetzirah? Tudo que a gente estuda na nossa aula é baseado em tópico que foi escrito em codinome, em códigos do Sefer Yetzirah. O que é o Sefer Yetzirah? Foi passado desde tradição de Adão e acabou chegando isso para Noé, acabou chegando isso depois de 20 gerações para Abrão, porque de Adão até Abrão teve 20 gerações, chegou o código das letras que Deus utilizou para criar o mundo. E aí ele escreveu o nome desse livro, livro da formação. Então veja, Briá é criação, Yetzirah é formação. Qual a diferença da criação e da formação? Seria mesmo assim, seria mesmo que você tem os 4 elementos que Deus criou. Deus criou os elementos, que é o quê? Esh, Maim, Ruach, Hafar. Seria o fogo, a água, o vento e a terra. São os 4 elementos que Deus criou, que através desses elementos surgiu todo ser criado. Todo ser criado é composto desses elementos básicos que Deus criou, tá certo? Então, a criação foi a criação dos 4 elementos. A formação é a transformação. É quando você pega esses seres que são criados e você faz a mesclagem deles e você vai ter o resultado. Katuv Be'ad HaYotzer. Oi? Be'ad HaYotzer. Então, mas isso é chamado... Isso é a diferença que tem de uma maneira básica, é a diferença que tem entre a letra Beit, que representa criar, e entre a letra Kaf. A letra Kaf, que não é Kuf, pessoal, é muito parecido, você lê igual, né? Você lê aquela letra Kaf, que é o valor numérico de 20, lembra que a gente falou? Essa aqui é a Kaf, tá certo? O Beit é assim, tá certo? 2. Isso aqui é o Beit, é a letra 2. O 2 e o 20 estão interligados. Qual a ideia do Beit? Beit é criar. Criar do nada. Só Deus é capaz de criar do nada. Já dizia lá o Ezer, o homem só transforma. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Que na verdade, Beit, quem é capaz de criar? Quem cria, cria do nada. Isso é o Beit. Então, Deus criou os 4 elementos. Isso é criar do nada. O homem só é capaz de transformar. Então, a gente pega o Kaf, a tradução do Kaf é palma da mão, também em hebraico. O que o Kaf faz? Transforma. Você pega uma massa e você transforma, você pega farinha e água, de repente você transforma. Essa é a figura da letra. É a forma da mão, é a mão agindo. O que a mão faz? A mão trabalha para dar forma. Isso é formação, o mundo da formação. O mundo de Yetzirah representa a transformação daquilo que foi gerado e foi criado. O nome que ele deu para o livro chamado Sefer Yetzirah, porque tem uma coisa extraordinária, magnífica, que nós já falamos no passado, 70 anos atrás, vale a pena repetir. Se eu pego a letra da da criação, letra Beit, mais a letra da transformação, aí eu tenho toda
eu tenho o quê? Eu tenho toda a obra concluída, tá certo? Eu tenho os 4 elementos e a transformação dos 4 elementos com tudo que existe no mundo físico, tá certo? Eu vou unir 20 mais 2, eu tenho 22, total das letras do alfabeto em hebraico. Por isso as letras do alfabeto em hebraico são compostas de 22 letras, porque essas 22 letras é a união de 2, que é criação, mais o Raf, transformação. Tá? Dá o total de 22 letras que compõem o alfabeto em hebraico, que é o que o Sefer Yetzirah aborda. Esse livro de transformação que ele deu o nome, ele aborda essas 22 letras e explica como a combinação delas, como através da combinação dela, que é a ideia da transformação, Deus criou todo o ser existente aqui neste mundo de Asiá. Como ele fez isso? Através das letras. Por que letras? Porque ele falou. A criação foi com a fala. E disse Deus, seja luz, e foi luz. Como Deus criou a luz, ele não fez, ele falou. A fala de Deus cria. A fala de Deus gerou, foi uma criação do nada. Ele criou e assim surgiu. Como? Através da fala. Qual o propósito da nossa aula? Estudar cada letrinha que Deus utilizou das 22 para a criação e formação deste mundo. É isso. Dani, É? a palavra falada e a palavra escrita, que tem mais força? É uma boa pergunta. Que tem mais sorte. Por um lado, os sábios falam o seguinte, que quando você escreve, você perpetua. Perpetua o quê? Quer dizer, você Mantém. garante o fio dela para sempre. Mantém. Sela. Aquilo fica para sempre quando você escreve. Porque quando Limba sela. porque quando você fala, hoje está aqui, amanhã não está, quem falou se perde. Quando você escreve, aquilo fica. Então, por isso Deus fez questão de entregar os 10 mandamentos por escrito, mas não só escrito, dizem os sábios, não só escrito tinta sobre pergaminho, porque isso seria fácil de se apagar, ou não só escrito em alto relevo, Deus queria letras cravadas, atravessadas, para que jamais pudessem ser apagadas, para que ficasse sempre. Então, inclusive faz parte de uma das palavras dos 10 mandamentos. A palavra dos 10 mandamentos, quando inicia os 10 mandamentos, a primeira palavra é uma palavra em egípcio, né? Não é nem em hebraico. Anohi, em hebraico, não existe Anohi, existe Ani ou Hineni, mas Anohi é uma palavra, originalmente, é um egípcio antigo, que significa eu. Mas pergunta o tratado em Shabbat, pergunta por que Deus ele utilizou essa palavra eu, com essas letras Anohi. Então, nós sabemos uma coisa bonita, que as iniciais da palavra Anohi, se a gente vai escrever a palavra Anohi, se escreve assim, na Torá. Anohi se escreve com 4 letras, aqui o O ficaria assim, tá? É Anohi. Anohi. Então, nossos sábios falam que essa palavra que Deus ele começou os 10 mandamentos, ele começou com essa palavra porque ela representa a seguinte frase: a Aleph é Ana, Ana em aramaico sou eu, Nun é Nafshi, a minha alma, o Kaf é Ktavit, eu escrevi, e Yud Yahavit, entreguei. Significa Ana Nafshi Ktavit Yahavit. Eu, a minha alma, escrevi e a entreguei. Quer dizer, Deus fez questão de escrever a Torá e exigiu que Moisés escrevesse a Torá. Foi um dos maiores escribas de toda a história. Moisés escreveu, antes de sua morte, no último mês, 13 Torot, 13 Sefer Torá. Imagina, uma Torá para escrever hoje em dia leva 8 meses. Moisés, com 120 anos, no último mês escreveu 13. Tá bom, eram outras letras. A caneta Mont Blanc. Eram letras, a caneta Mont Blanc. Com a ajuda de Deus, tudo vai, né? Era a caneta Mont Sinai, não era Mont Blanc. Era Mont Sinai. Ele tinha tava com uma caneta Mágica. Mágica, né? Mas a primeira letra do 10 mandamentos é Xerox. Anohi. Ana, Nafshi, Ktavit, Yahavit. Eu, a minha alma, escrevi e entreguei. Quando você escreve, você realmente carrega aquela santidade que você está carregando. Esta é a razão do porquê nós damos tanta honra para esses objetos sagrados que são escritos. Quando você escreve, eles literalmente carregam a energia dessas letras, e é como se literalmente o conhecimento de Deus está sendo escrito num pergaminho e de repente aquilo torna-se algo sagrado.
Né? Por que você respeita tanto uma Torá, você vai lá e beija, etc. Como você pode pegar um pergaminho e beijar, etc. Então, na verdade, a gente não está indo simplesmente beijando um pedaço de couro. O que a gente está dando honra aqui é a sabedoria de Deus que está dentro daquela obra que torna-se algo infinito. Se lá está escrito as palavras dele, e se ele é infinito, então a obra dele também torna-se infinita. Principalmente quando tem um preceito lá dentro, de assim a gente fazer. De qualquer maneira, tem uma ideia, tem um impacto maior quando aquilo é escrito, quando aquilo foi escrito, além daquilo que foi dito, porque quando você escreve, você perpetua. Então tem que lembrar que quando você escreve algo, você deixa, ou que a gente fala, que Tvuni Ledorot, diz Esther. Esther fez questão que a história dela ficasse escrita. Os sábios falam, o que você quer que escreve? Para que escreve? Todo mundo já sabe da tua história, eles acharam no jornal. Falou, não, faz um livro sagrado, escreve essa história, porque quando você vai escrever, eu sei que isso vai ficar Ledorot, eu sei que isso vai ficar para todas as gerações. Quando você escreve, aquilo fica. Olha, aquela obra que fulano escreveu, se encontra, mesmo que a gente não está vivenciando aquela época, mas quando você pega um relato histórico daquela época, tem um outro impacto do que aquilo que você escutou boca a boca, né? Então, quando você escreve, aquilo tem um impacto maior, né? Se ela pediu autorização para o livro, ela pediu autorização, por que não tem no livro dela nenhuma vez escrito o nome de Deus? Isso a gente já falou, porque foi escrito lá na Pérsia. E na Pérsia eles eram idólatras. Se ela escrevesse o nome de Deus, eles iam colocar a imagem deles. Entendi. Essa é a razão simples. Tudo tem uma razão mais profunda. A razão mais profunda é que diz... A ocultação de Deus, aquele negócio. Quando você dá nome, a razão mais profunda é uma coisa de louco. Acho que a gente também já falou isso em uma outra época. Você tem a essência, né? E você tem o nome. Eu, por essência, não precisaria do meu nome. Para que eu preciso do meu nome? Só para você me chamar. Eu não preciso me chamar, eu me conheço. Se eu vivesse sozinho... Para mandar e-mail. Precisa mandar e-mail. Ele vai mandar e-mail Precisa para mandar onde? e-mail Como no WhatsApp. vai mandar então? Como vai fazer o Essa foi desafio? boa. Você, para você mesmo, consigo mesmo, você precisa de nome. Teu nome é só para outro te identificar, certo? Por um lado, o nome é uma coisa super não tão profunda, é uma coisa para o outro te identificar. Por outro lado, o nome é composto de letras que carrega uma certa energia. Mas quando você diz referente a Deus, a gente já falou isso no passado, eu acho que sim. Creio que sim, não é possível que nesses anos a gente não falou, porque isso aqui é algo... Mas vale a pena ver de novo, é o slogan da Globo, a gente também pode repetir. E principalmente naquela época não tinha sido gravado, mas a ideia é o seguinte, todo o nome, já que a gente está falando de criação, formação, etc., depois a gente fala do serafim, coitado do serafim, nem falamos deles Nem ainda. dos querubim, nem dos serafim. Mas vamos, não faz mal, a gente segue, uma hora a gente acaba, não tem um... Os querubins, eles ficam quietos. Eles esperam. vão escutar, eles vão escutar. A gente diz assim, o que a gente falou? Que Deus ele criou o mundo com as letras, tá certo? As letras e as palavras. Significa que letras e palavras limitam, tá certo? Você tem algo que é Dani, Dani não é Rony, entendeu? Dani não é Daniel e não é Daniela, enfim. Aquelas letras que compõem o nome de qualquer ser criado é a limitação dele. Tá certo? As letras, qualquer objeto que foi criado carrega um nome, e o nome que é composto aquele ser criado o limita e dá as características daquele ser criado. A gente sempre usa um exemplo conhecido e famoso. Quando eu chego, hoje eu estou sentado numa cadeira, então isso é cadeira. Se não tivesse encosto, não seria mais cadeira, ia ser chamado de banco. Então, se fosse comprido essa cadeira, etc., não ia ser chamado de sofá. Veja, cada nome limita o objeto que se encontra diante de você. Dani, quando nasce criança e você dá um nome a ele, de fato você arbitrariamente, sei lá, você já dá limites para ele. Se ele vai superar ou não, já é outros 500. 100%. 100%. E está escrito, 100%. E está escrito que pais são dotados de uma profecia naquela hora.
Meus pais são dotados de uma profecia. Olha. Por isso que não deve ninguém botar o bedelho. Falar, meu avô quer minha avó. Não tem que dar, quem tem que dar nome são os pais. Isso é obra dos Não fica falando, minha avó quer minha avó. Que você, dá licença, quer o que você quer? Tua avó? Faz mais um filho. Esse filho é meu, quem vai dar o nome sou eu. Eu não quero ser persuadido por ninguém. E quem deveria Os perguntar pais- para a criança. os Você pais- manda a avó fazer filho agora. Se a avó está me enchendo para dar nome, se a avó quer dar nome da mãe, que a avó faça mais um filho. Adota. O que ela tinha que opinar no máximo era nos filhos dela, mas não nos netos. Pega teu rumo, fica na sua. Deixa o filho que criou o filho dar o nome certo para a criança que o pai e mãe quer. Porque está escrito nos livros sagrados que os pais, quando dão nome para o filho gerado, naquela hora, eles são dotados de uma profecia. Que profecia é esta? Profecia esta que eles enxergam naquela hora o pedaço divino que está dando vitalidade para aquele ser, e no nome que eles dão carrega a energia daquela alma que ela precisa para a tarefa dela na sua vinda aqui para a Terra. Assim está escrito nos Farim, isso aqui está escrito nos livros sagrados, assim que acontece na prática. Outras palavras, o nome define, você tem razão. Se eu carreguei esse nome de Daniela, porque essa energia do pedacinho da minha alma tem tudo a ver com a energia necessária para mim passar a tarefa nesse mundo físico. Em outras palavras, todo e qualquer nome que existe define, é isto e não mais. Tanto é que o valor numérico vai dar X e não Y. Isso em numerologia também. Aí o nome deu este valor e não outro. Então não adianta você estar agregando, tirando, esse é seu nome, essa é a tua energia e acabou. Isso foi dado. O que eu quero mostrar para vocês que todo nome tem um propósito. Definir. O nome define, ou é o mesmo dizer que o nome limita. Se ele define, portanto, ele limita. E você não transcende nem para cá nem para lá, e se limita. Tá certo? O que você vai fazer com essa energia? Isso é o teu livre-arbítrio. O quanto você pode aproveitar dela e quanto você vai fazer para o lado positivo ou negativo que você carrega, isto cabe a você. Mas que o nome definitivamente limita, o nome limita. Então a questão que a gente fez aqui no passado e que a gente ergueu e que a gente falou é o seguinte: se nome limita, então como Deus pode ter nome? Maimônides fala que Deus tem 7 nomes. E aí vários. Quer dizer, se Deus ele tem, como é que Deus pode ter nome? Você está falando que o ilimitado tem nome, não tem sentido nenhum. Como é que você pode falar Deus? Você coloca 4 palavras, 4 tetragramas, tem 4 palavras. Você está limitando Deus. Deus toda a graça e a diferença de Deus, que é o Kadosh, que é o distinto e o separado, é por conta que ele é a luz infinita que está escrito lá em cima na ousa lá em cima. Tem a Tzimtzum. O Tzimtzum é a condensação. Então, você define ele infinito com 7, 8 nomes que... Então, muito bem. Eu vou explorar o que está falando o meu amigo Moshe Gorbano aqui. O que ele está querendo dizer? Eu só vou traduzir na nossa linguagem o que ele trouxe. Os nomes de Deus realmente que existem são nomes que realmente limita o poder de Deus quando ele age através dos meios que ele criou, que é os meios que ele se expressa. Como Deus ele se expressa na Terra? Através de 7 virtudes. Além do poder do intelecto, que são 3, que a gente escreveu aqui, tem os 7 virtudes. A gente dividiu o 7 de 6 mais 1, que são as últimas 2 letras, que é o mundo de Yetzirah e o mundo de Asiá. Esses aqui, 6 e 1 que a gente colocou, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 6, são 7. São as 7 emoções. Para cada emoção que Deus criou uma emoção e ele atua através daquela emoção. É como se fosse, é como se vocês pudessem imaginar que cada emoção é um copo, só que é um copo de uma cor. Então você tem um copo que ele é branco, certo? Então a luz que entra aqui, que é a luz infinita, que é a luz de Deus, que entra aqui, entra por igual a todos os copos que ele criou, a todos os utensílios que ele criou. Só que o resultado para mim final que estou aqui embaixo vai ser de acordo com o recipiente que ele criou. Se o primeiro recipiente é a primeira das emoções, é chamada de bondade é o primeiro recipiente que ele criou. Quando Deus ele entra dentro deste copo de bondade, a reação que eu vou ter é uma luz branca, que representa a cor branca, que é a bondade. Quando Deus ele entra aqui no recipiente vermelho, eu vou ter severidade, que é a ideia da severidade, do sangue, etc. Blá, blá, blá. A luz de Deus que entra é igual, a luz de Deus não tem alteração. A luz de Deus infinita, ela é infinita e ela não tem
ela não tem característica, ela é uma única exclusiva. Não dá para a gente definir ela, ao contrário, você está definindo o infinito, é impossível. O infinito permeia dentro de um utensílio para vir de acordo de uma maneira que Deus queira atuar na Terra. Ou seja, os nomes realmente que existem de Deus é para cada um desses utensílios que ele criou, que são esses 7 utensílios, e assim são correspondentes aos seus nomes. Vai de acordo com o resultado da luz que penetra o lago. Vamos supor aqui é a bondade, é chamada de El. Então o nome de Deus, El, é o nome de Deus que entra no utensílio branco. Você vai pegar o nome de Deus que entra no utensílio vermelho, vai ser o nome Elohim. O nome Elohim está escrito sempre Deus na severidade, nas escrituras. Se aparecer o nome Elohim, é Deus na severidade. É Deus atuando através do copo vermelho que ele criou, etc. Está na severidade. Então é chamado de Elohim. E assim por diante. Deus na misericórdia é chamado Ador depois Nai, que é o tetragrama, que é Deus da misericórdia. Representa, e assim vai os demais copos, que são 7 nomes que existem de Deus. Por isso ele tem 7. 7, na verdade, são os meios que Deus atua dentro da matéria que ele criou. Esses mundos são mundos criados. Uma vez que é mundo, tem início, meio e fim. Deus precisa manifestar através de limites e ele se manifesta através dos limites que ele criou. 7. Ótimo. Que são as emoções. Então, através das 7 emoções, para cada emoção, tem um nome. Então, quando você vai ver o nome de Deus escrito na Bíblia Sagrada, você sabe exatamente com qual tipo de utensílio Deus ele está se manifestando, qual tipo de emoção ele está se manifestando. Às vezes vem duas juntas, são 7. Mas os 7 estão divididas 7 vezes 7, dá 49. Tem elas mescladas também, bondade da bondade, bondade da severidade, severidade da bondade. Elas se Isso combinam. tudo é... Qual o superior? Porque você tem 7 nomes, qual o nome o mais... Sabe por que eu pergunto? Porque a luz branca, ela compõe todos os espectros das luzes. Sim, misturando todas as outras da branca. Sim. O maior nome de todos os nomes, dos nomes conhecidos, é conhecido como Shema Meforash, é um nome descrito, que seria o tetragrama, que nós não mencionamos elipses literis, que é aquele que carrega todos os poderes juntos, o Yud Kei Vav Kei, que hoje a gente fala ele de Ador depois Nai, mas na verdade ele é o Yud Kei Vav Kei, que são essas letras que eu te falei, o Yud, a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei, que aliás faz parte até de uma crença que existe a testemunhas de IG, mas a gente não fala esse nome porque é um nome ipsis literis, como se pronuncia Ye. Kuf ou Rei? Oi? Kuf ou Rei? Yud, Rei, depois Vav e depois Rei. Você falou Yud Kuf. Yud Kuf? Não. Então Yud, Rei, depois Vav, depois Rei. Então é o nome de Hashem, supor, é o nome mais... o nome top, vamos dizer assim. E qual a cor desse? Esse aqui, copo. veja, esse copo, na verdade, é o terceiro que significa misericórdia, porque na verdade é a união dos dois. Na verdade, a cor dele, por um lado desse nome, é chamada cor rosa, que é chamada a bela de todas as cores, porque é a união do branco com o vermelho, conforme um cabelo, conforme o Oremacra, Moshe Cordovero. Então tem opiniões para cá e para cá, mas que diz que a beleza das cores não estão nelas opacas, e sim quando a mistura. Quando você mistura a beleza, por isso é chamado, esse nível é chamado de Tiferet, que é a beleza ou a misericórdia, a gente fala a união da bondade com a severidade, a harmonia, que é um nível que a gente chama, que está acima dos dois que estão, que é a ideia do shalom, que é a paz, etc. Ou seja, shalom é o cume do triângulo, que a gente... Bom, isso tudo tem a ver com... Deixa eu só concluir esse raciocínio antes de ter. Tá bom. Estamos falando nome limita, nome de Deus na sua limitação. Eu não quero falar com ele aqui, eu quero falar com ele aqui. Eu quero falar com a luz infinita, eu não quero falar com Deus aqui com nome nenhum, eu quero falar com o chefão lá em cima. Tá bom, aqui eu já sei que ele vem ilimitado, mas eu quero falar com esse nível de Deus aqui, eu quero falar aqui, não tetragrama, aqui, eu quero falar com o infinito. Tem uma maneira que eu possa chegar e me dirigir a este, entre aspas, ser não é ser, porque ele é o Criador. Então, é esse Criador, eu quero me comunicar com a essência do Criador, e não como ele vem através das barreiras, dos limites que ele criou, através dos mundos. Nome é Deus no mundo. Nome é Deus limitado. Nome é Deus dentro de um limite que ele próprio criou. Eu não quero falar Deus limitado, eu quero falar ele no ilimitado. Eu quero me referir a ele no ilimitado. Como é que eu vou me referir a ele no ilimitado? Então, só existe uma maneira da gente pronunciar e a gente falar com Deus nesse nível ilimitado. É quando a gente, sabe como é que a gente fala? A gente fala atá em hebraico. Isso é uma coisa fantástica. Tão simples. Simples. Porque você, quando a gente fala você, atá em hebraico é você. A gente fala, você, porque eu não sei como falar para você o indefinido. Você que não tem letras, eu vou te chamar você. Agora, por que você é o infinito?
Atá, a gente está falando que a luz é infinita, a gente escreve como Atá. Atá é composto, primeira letra do alfabeto, última letra do alfabeto. E a letra Rei, que representa a fala, e que representa uma maneira que Deus ele criou esse mundo, que é a última letra aqui que a gente falou que Deus ele criou o mundo da ação. Quando eu quero me referir a Deus no ilimitado, eu falo você é de A a Z. Em hebraico, você são as letras que compõem a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Você quer tudo. Você quer tudo aí. Ó, você, aonde? No ilimitado. Ah, tá. Você o quê? Não sei como você, não consigo definir você. Não tem como definir. Como é que eu vou falar? Eu não tinha como falar, na verdade, eu não tinha como falar. Não tem palavra que define você. Não tem palavra que define você. Por isso eu falo você. É fantástico, eu acho que é lindo. Você fala para alguém próximo. Próximo, você, claro. A intimidade. Claro. Fica íntimo. Claro. Por quê? Veja só quão profundo que você está falando. Veja quão profundo é isso que você está falando. Porque quando a gente está num nível acima da matéria, quando a gente está num nível acima dos limites da matéria, então a gente está unido com a essência dele. O que nos deixa distante são as regras que o mundo nos impõe. É uma coisa tão bonita isso, é uma coisa tão profunda. Significa o seguinte: baseado nas regras do que pode e que não pode, baseado no mundo que é formado, que tem as suas regras, eu preciso pegar as regras para estar próximo dele. Mas se eu estou acima das regras da matéria, eu estou com ele. Eu transcendo, eu já não estou mais nas coisas que me limitam, então eu me conecto com a minha essência. E lá, na essência, não tem diferença se você pega ou não pega, se você está ruim ou não, se está problema, porque por essência você está conectado. Isso é uma coisa muito profunda, muito profunda. Então, deixa eu concluir um raciocínio louco e lindo e maravilhoso, que está escrito isso na Tefilá. Acho que a reza começa de manhã, pessoal. Eu queria concluir com essa frase que é muito bonito. Eu sei que a gente não esquece o Serafim, a gente vai falar numa próxima aula, mas não tem problema, a gente viajou nessa, mas vale a pena. Quando eu digo assim, isso dá para entender também a reza do Serafim, porque eles falam que Deus é Kadosh, Kadosh, você é diferente, você é distinto. Claro que é distinto e diferente, é limitado. Mas eles estão captando isso de uma maneira mais real. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para responder a sua pergunta, na verdade, da Miguelá Dalala, que me levou a falar tudo isso, é o seguinte: a reza de manhã, eu vou falar uma alahá, uma lei para vocês, e lembra, a lei, quando eu falo lei, significa o que pode e o que não pode, ou significa as regras do mundo, tá? As regras do mundo, quando a Torá foi entregue no mundo, foi baseado e de acordo com a realidade nossa, ou seja, toda e qualquer lei refere-se do conhecimento de Deus limitado, regrado e limitado. Nas regras da lei, tem 7 dias, não tem Shabbat, etc. São regras que são limites impostos pelo mundo que foi criado por Deus, pelas normas que ele criou. E nesse mundo limitado tem essas regras. Então vem a lei e diz o seguinte, olha só que curioso. A primeira frase que o judeu ele fala de manhã quando acorda, ele agradece a Deus por ter devolvido para ele a alma, tá certo? E a gente fala essa frase. Modeani lefanecha, eu devolvo, eu agradeço para o Senhor, Melech HaBekayam, o Rei vivo e existente, Shezarta bin Nishmati, que o Senhor devolveu a minha alma, Bechemlá, com agrado, Rabai Monatecha, com grande a minha fé que eu tenho com você. Isso está escrito, que é a primeira frase que nós falamos quando acordamos de manhã, mesmo antes de lavar as boca, mesmo antes de lavar os olhos. Não, esta é a frase. Modeani lefanecha melech habekayam. Essa é a frase que a gente fala com remelo nos olhos, com bafo de onça. Essa é a primeira coisa que você fala. Acordou? O vinho de ontem. Com o vinho de ontem, com aquele bafo que... aquela cara você fala essa frase, Modé ani lefanecha, você fala, tá certo? Curioso ou não, vem a Alahá e diz, por que esta frase? Por que a gente fala essa frase? Viram nossos sábios e viram que nessa frase sequer você fala o nome de Deus, não é estranho. Você tinha que falar o nome de Deus. Não, agradeço o Senhor, você não está escrito o nome de Deus. Por que não está escrito o nome de Deus? Vem a Alahá e fala, como que você vai falar o nome de Deus? Com bafo de onça, com remelo, não é certo. Levanta. Primeiro fala essa frase, agradeço diante de você. Depois, vai, lava as mãos, vai para o banheiro, você vai se vestir, você está bonito, lavou as mãos de novo, aí você vai começar a reza. Primeira reza que você fala é Elokai Neshama Shenatata Bi Teorai. Aí a gente fala no meio, Modeani Lefanecha Hashem Elokai Velokei Avotai. Você volta tipo a frase e fala, eu agradeço diante do Senhor, Deus, meu Deus, Deus dos meus pais. Fala Deus. Então, diz a lei judaica, por que é assim? Porque você não pode falar o nome de Deus. O quê? Com bafo, porque não é bonito, não é digno, etc.
Isso é a resposta, isso é a explicação chata, conforme a parte simples da Torá. Vem a Hassidut e explica o seguinte, não, quer dizer, não é que não é nada disso, ao contrário, vamos ver agora num termos espiritual. Não, por que nós não falamos o nome de Deus quando a gente está nesse estado? Porque, na verdade, quem está agradecendo aqui é a minha essência e a essência de Deus. E quando eu estou agradecendo é o Atá, Modéani Lefanecha, é a você. Eu não falo o nome de Deus. Modéani Lefanecha, Lifnei Atá, eu estou agradecendo quem? Eu não estou agradecendo Deus no limite. Deus no limite eu não posso falar com o Remelo, com o Baba, mas a essência de Deus no infinito? Deus no infinito não está nem aí se eu estou com o Remelo. Minha alma está agradecendo a essência com a essência. Se a essência com a essência, não há nada que pode na Terra interferir ou impedir, nem remelo, nem bafo, nem dessa conexão que eu tenho com o Criador. Então é tão forte o Modéani Lefanecha que não pode constar o nome de Deus, vem a Hassidut e explica, porque nome é inferior. A gente está falando a você, essência do Criador. Nós estamos falando aqui no nível infinito, a minha essência com a sua essência. Lá não tem limites, lá não tem barreiras, lá não tem coisa assim, não tem impedimento nenhum. Este é o Atá. Tem a ver em igual por igual, não? É? Não é igual por igual, mas é quase igual. É a essência, é uma parte. Estou agradecendo a minha parte que é você, sim, que é a mesma coisa, que é a divindade. Está devolvendo a sua alma. Que é a divindade. Então, estou agradecendo a minha parte que ele me deu, que é a parte dele, que é uma coisa, Hainoa, que é a mesma coisa. Essa é a tradução da bênção judaica. Presta atenção, pessoal, quando você fala Baruch, Baruch significa abençoado. Quem é abençoado? Você precisa abençoar Deus, você espera que você abençoe ele? Bendito seja Deus. A única coisa que me faltava agora é que você vai me abençoar. Beleza, estou esperando, vem me abençoar. O que é Abraham? Ninguém te fala, Baruch atah Hashem, bendito seja Deus. Ele estava precisando da tua bênção, senão o que ele ia fazer no final do dia? Ele não me abençoou hoje, o que vai ser de mim? Baruch, não é isso. Baruch, quando você fala Baruch atah Hashem, quando você fala Baruch, vem na palavra em hebraico, tem um verbo chamado Hamavrir. Hamavrir é enxerto, pegar um galho de cima para baixo. A palavra Baruch significa que estou querendo trazer, eu quero trazer, quem eu quero trazer? Baruch, quem eu quero trazer? O Atá. Eu quero trazer Deus, o Senhor infinito que está naquele nível, para que você venha em Adonai, que venha com misericórdia, que a gente falou que é esse nome que representa a misericórdia, para que ele venha, Eloqueino, para o meu Deus aqui na minha vida, minha vitalidade, minha força, minha essência de vida, para o resto. Isto é a origem do Abraham. Abraham é um pedido que a gente tem para que a luz infinita de Deus venha com misericórdia e te ilumine você no cada dia a dia. Isto é uma bênção. Conforme a Hassidut, é assim que a gente tem que ter a intenção quando a gente faz uma brachá. Quando nós fazemos uma brachá, nós estamos pedindo para que a luz infinita venha e permeia com misericórdia e nos torne a nossa força e nossa fonte de vitalidade para tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Muito bom, fugimos do Kadosh, do Kuf. No Kof não tem problema, que a gente tem uma viajada, mas a gente vai continuar dizendo, depois, se Deus quiser, numa próxima aula, só queria concluir com uma coisinha pequena, para não apagar essa lousa antes de escrever, porque depois a gente vai ficar mais fácil com a próxima aula. Já que eu escrevi os 4 mundos, não vou escrever na próxima aula os 4 mundos, mas eu preciso colocar onde tem os serafim e os Hayatakodesh e os Ofanim. Veja, aqui está, nesse mundo de Briá, se encontra os serafim. Tá? Os serafim, eles trabalham Deus com mente e com intelecto, portanto o trabalho desses serafim é frio e gelado. Qual a diferença da mente e do coração? A mente é um órgão frio e gelado, a gente compreende as coisas de uma maneira gelada e fria, o cérebro é frio, é gelado. Já os Hayot HaKodesh, que são chamados Mas a mente cria sentimento. Oi? A mente cria sentimento. Exatamente, depois você sente e aí você faz, mas tudo começa de uma maneira fria. Então começa com uma fria e depois vai aquecendo, tá? E depois você vai e faz. Acontecido, o olho observa, o coração deseja, o resto faz, né? Então o serafim está ligado com o que? Com a mente. Os animais sagrados, que são chamados Hayot, por que são chamados de animais? Porque o animal é por instinto, então o animal é instinto. Então são chamados, os animais sagrados lá em cima são um tipo de anjos que estão nesse mundo de formação, que lá é sentimentos. Eles se empolgam demasiado. Eles se empolgam demasiado. E os anjos que aqui se encontram são chamados de Ofanim. Ofanim. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só queria dizer que esses nomes constam nas nossas orações. E esses anjos,
que eles que falam Kadosh, 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 que a gente vai explorar depois numa próxima aula, eles que falam, e quando eles falam isso de uma maneira fria, gelada, causa um estrondo embaixo, aqui embaixo. Os serafim ficam loucos, quando eles escutam que os de cima estão falando que Deus está distante deles e separado deles, falam, meu, você está dos caras acima, separado, imagina da gente. Então eles ficam loucos. Mas servir com empolgação é um nível, por um lado, abaixo daquele que tem um conhecimento mais apurado. Só vou concluir com uma pequena história que eu me lembrei agora. Teve uma vez que um colega meu, veja, a regra do jogo é o seguinte, a mente tem que dominar o coração. Nós somos criados eretos, porque a mente tem que dominar o coração. Nós não somos animais que a mente e o coração estão no mesmo nível. Onde o coração domina a mente muitas vezes, e o animal é puro instinto, e às vezes vão fazer certas coisas que ele deseja, porque ele não pensa, porque ele não tem essa mente para poder dominar o coração. Mas o jogo da vida é a mente dominar o coração. Esse é o jogo da vida. Então eu estava uma vez, só vou concluir com isso, estava uma vez num shiva, um colega meu que estava na yeshiva, ele perdeu o pai, e ele estava muito que desesperado, afinal de contas estava com o pai lá, enterrou, mas ele estava demasiado. E eu nunca vou esquecer, o Rabinópolis foi, e ele é um jovem que estuda na Yeshiva, etc. O Rabinópolis ponderou, sabe, conhece o cara e sabe que ele tinha meios para escutar o que ele iria falar. Não estou dizendo que isso é uma receita popular, mas estou falando que eu vi o que eu enxerguei e eu achei isso fantástico. O Talmud fala que são 3 dias para o choro, 3 dias para o choro, 3 e 4 dias de consolo. Esses são lutos. O luto é isso. Mas mesmo assim, a gente tem que ter um autocontrole. A gente não pode deixar as coisas simplesmente, ou o coração, sobrepor a nossa mente. Sentimento é o sentir que vem através da mente. Esse é um sentimento sadio. Então, por isso é o nome sentimento. Quer dizer, o sentir tem que vir através da mente. A mente tem que dominar o sentimento. E ele estava realmente para lá de si. E o Rabinópolis foi no pé da orelha dele, justo estava próximo, consegui escutar isso. Tipo, o Rabinópolis falou em outras palavras, ele falou essa frase para ele, olha, Moach Shalit Alalev, o cérebro domina o coração. Em outras palavras, ele quis dizer menos. Ele quis dizer, em poucas palavras, ele não falou assim menos, ele falou, lembra que Moach Shalit Alalev, a mente tem que dominar o coração. Óbvio que tem que sentir muito, falou para o cara não chorar, ele perdeu o pai, entendeu? Mas tudo tem limite na questão do controle, de como você poder controlar também essa dor. Então o jogo realmente é esse. Então tem pessoas que se empolgam, mas tem pessoas que a mente domina o coração. Óbvio, a gente tem tudo isso, às vezes a gente tem que ser serafim, às vezes a gente está outra coisa, às vezes é um farim. São níveis que a gente também tem que ter, às vezes a gente tem que se empolgar, às vezes tem que ser, mas tem que lembrar desses níveis. Ficamos por aqui, uma boa noite.